Olá, está começando esse piloto do podcast do Colégio La Salle Canoas. Eu quero começar agradecendo o convite de poder participar desse projeto maravilhoso, aliando a ferramenta podcast ao processo educativo, educacional, de aprendizagem, um formato inovador e de comunicação que se integra perfeitamente no ambiente escolar. Eu sou o jornalista Vanderlei Dutra, você já está vendo aqui do meu lado o professor Gilmar Alves Ferreira, que é o Gilmar da robótica, como é conhecido, porque falaremos sobre isso. Como é que a robótica é utilizada no processo de aprendizagem, como é que ele deve ser encarado e entendido não só pelos educadores, mas também pelos alunos, estudantes e as famílias, e também entender como é que a robótica está nesse processo pedagógico aqui dentro do Colégio La Salle. Então, quero começar dando as boas-vindas e agradecendo a presença do professor Gilmar da Robótica para a gente fazer esse primeiro bate-papo aqui do nosso podcast. Obrigado, professor. Bem-vindo. Certo. Eu que agradeço essa oportunidade, né, de estar sempre levando a questão da educação tecnológica, né, para outros lugares, né? Legal. Vocês já viram aí que a gente está com a mesa aqui com bastante peças. Ali atrás também tem bastante coisa que daqui a pouco a gente vai pedir para o professor mostrar para a gente. Deixa eu apresentar melhor ele. Então, o professor Gilmar, ele trabalha com robótica educacional há 19 anos, técnico em processamento de dados, licenciatura em artes visuais, certificação internacional Lego Educador. Daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta. Por que se usa Lego na robótica? Porque eu tenho dúvidas de pai aqui, além de dúvidas de jornalista. Tá? É professor homenageado pelas câmaras de vereadores de Esteio, Nova Santa Rita, com destaque em robótica educacional. Tem diversas premiações em categorias de torneios de robótica em nível regional, nacional e mundial. Finalista premiado em feiras de iniciação científica como orientador no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Depois eu vou te pedir para tu falar sobre elas aqui, tem uns nomes que eu não sei nem dizer, tá? E também escolhido 3 vezes como melhor técnico do Rio Grande do Sul em torneios de robótica, além de juiz, árbitro, animador de torneios de robótica e campeão mundial de robótica FLL em 2017 em Sydney, Austrália. Deixa eu começar te perguntando sobre isso. O que é esse campeonato mundial que tu foi campeão mundial? Então, é um torneio que é organizado pela FIRST. A FIRST, ela é uma ONG, né, que trabalha com torneios de robótica, né, mundialmente. E ela tem várias categorias. E o FLL é o First Lego League, que trabalha com a categoria de robôs que são montados com peças de Lego, né? Então, esses robôs têm sensores, motores, além das peças, né, que a gente conhece, né, de montar dos kits Lego. E esses kits são kits educacionais, né? São kits que são aplicados em escolas, né? Como aqui na escola também nós temos esses kits. E esses torneios, eles envolvem algumas categorias, né, no sentido de avaliações, onde os alunos têm que montar um robô, onde tem uma mesa de missões, né? E esse robô ele tem que cumprir algumas missões e cada missão tem uma pontuação e ele tem que atingir uma pontuação alta, né? Para poder estar tentando alcançar alguma premiação, né? Além disso, a gente precisa também participar com um projeto de pesquisa, né? De iniciação científica dentro do tema da temporada, né? Também nós temos uma avaliação que eles chamam de Core Values, né? Onde eles avaliam como é o trabalho em equipe, né? Como é que a equipe trabalha no conjunto de divisão de tarefas, enfim, né? Então, são várias avaliações, digamos, para Legal. que no final tenham as premiações, né? E ser o primeiro lugar numa premiação dessa é algo único, assim, é algo muito especial, né? Eu comecei, como tu falou, há 19 anos atrás, então lá em 2007 eu participei de um primeiro torneio, né, como técnico, né, de equipe, e de lá para cá faz parte da minha vida isso, né, eu adoro isso, amo de paixão, é o nosso sonho ir para um mundial na Austrália, então, né, e ainda lá no torneio competindo com em torno de 30 equipes ou 33 equipes, não lembro muito bem agora.
nos sagramos campeões desse torneio, é algo excelente, assim, é algo que não cabe dentro dessa explicação, assim, sabe? Parabéns, parabéns. Bem, faltou dentro desse currículo enorme, faltou dizer que tu é coordenador de robótica aqui do Colégio La Salle Canoas. Eu ia chegar nessa parte aí agora, né? Então, assim, aí em 2024 recebi o convite, né, do diretor Áureo, que inclusive foi meu professor, né, em 1998, então conheço o diretor Áureo há bastante tempo, né? E ele já me conhecendo também pela minha trajetória na robótica, né? Ele me convidou, né, para fazer parte desse projeto aí de impulsionar a robótica aqui no La Salle Canoas, né? Sendo coordenador, né, dessa área, né? E atuando em diversas questões, né, tanto de educação infantil, séries iniciais, né, séries finais, e também atuando nas questões de coordenação dos clubes de robótica, né? E também nas competições. Então, hoje eu também faço parte, junto à mantenedora, né, do GT, né, que organiza o Desafio Tech La Salle, né, que nós vamos para o 2º ano agora, em agosto, né, desse desafio, que é um torneio parecido com esse que eu comentei antes, né, só que ele é um torneio da Rede La Salle. Então, escolas da Rede La Salle do Brasil todo são convidadas, né, a participarem desse torneio, né. O ano passado, a primeira edição foi aqui em Canoas, né, no nosso polo. E nesse ano vai ser em Porto Alegre, né? Então escolas do Rio, São Paulo, enfim, né, de vários lugares do nosso país aí que são da Rede La Salle vão vir participar desse torneio. Legal, bacana. Faltou eu dizer também que a gente está assim, ó, na sala de reuniões do prédio 4, que é um prédio quase centenário, cerca de 100 anos e que foi reformado recentemente, lindo, muito legal. E esse projeto nasce com a ideia de trazer e fazer esses conteúdos dentro do colégio. Então a gente está no ambiente escolar, a gente está aqui no meio do colégio, hoje é dia de aula, tá tendo aula. Então daqui a pouco, se tiver uns gritos aí de criançada correndo, né, alguma coisa acontecendo, tu já sabe o que é, porque a gente está dentro do colégio, né? Professor, eu tenho o papel aqui também como entrevistador e como pai, porque as minhas filhas são estudantes laçalistas também. E a nossa geração não tinha robótica. A nossa geração, a gente sequer era uma questão de uma escola tem ou não. Simplesmente não tinha nenhuma. Então, para os pais, às vezes, é difícil mensurar e entender o que é aquela tal aula de robótica, né? E agora, com tanta novidade no ramo da tecnologia e tem tanta coisa acontecendo, às vezes os pais visualizam tudo como uma coisa só ou não conseguem diferenciar muito o que é uma coisa da outra. Vamos tentar mastigar isso para os pais, por favor. A robótica está dentro dessa área de tecnologia, de inovação, mais ligado ao que? A informática. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Aonde, dentro desse universo gigantesco de ensino, onde é que a robótica está inserida? Então, a robótica está inserida, na verdade, na questão de ter uma aula diferenciada da aula curricular comum dentro de sala de aula. Tá? Porque o que acontece? Na robótica, eles conseguem botar em prática o que eles aprendem na teoria. Então, é uma aula parecida, digamos assim, na parte teórica do que eles têm em sala de aula, só que o diferencial disso é que depois eles vão construir algo que eles vão poder programar e montar, enfim, que eles vão ligar aquilo com a teoria que eles tiveram lá em sala de aula. Mas não só das aulas de tecnologia, é isso que tu está dizendo. Não só das aulas de informática, porque para a maioria dos pais, e antes tu estava me explicando, por isso que eu estou te perguntando, que seria um desdobramento de uma aula de informática. Tem o período de robótica porque tem a ver com informática. Com programação. Mas não, com programação. O que tu está me dizendo é as aulas de ciências, matemática, português utilizam a robótica, é isso? Exato. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem uma montagem que a gente faz que é um sistema onde a gente chama de sistema planetário, né? Mas na verdade é o quê? Os alunos vão estudar os movimentos de rotação, translação, eclipse solar, eclipse lunar, as questões de estações do ano, né? Todas essas questões aí eles estudam, beleza, normalmente. Aí no laboratório de robótica eles vão ter uma retomada desse assunto e depois no final eles vão construir algo
que vai simular isso. Então eles vão construir com peças, né, dos kits de robótica que nós trabalhamos e vão programar isso. Eles vão programar e vai simular os movimentos de rotação, simular os movimentos de translação. Eles vão conseguir entender por que o dia tem 24 horas, por que o ano tem 365 dias e 6 horas. Enfim, eles vão lembrar de tudo que eles tiveram na teoria, na prática, vivenciando aquilo. Eles vão montar aquilo, eles vão programar aquilo e vão conseguir ainda, através de sensores, simular eclipse solar, eclipse lunar. Isso nesse exemplo que eu estou dando. Fantástico. Né? Então, assim, eu penso que um aluno vai gravar muito mais esse conteúdo do que era no nosso tempo, né? Antigamente o professor desenhava e desenhava o planeta Terra, desenhava a Lua, desenhava o Sol, e aí o eclipse faz... Assim, tu vivenciando isso, grava mais no aluno. Que legal. Aqui, tem alguma coisa que pode ser inserido dentro desse processo que tu falou? A gente tem aqui uma montagem aqui, ó. Não sei se tu consegue entender o que é isso, né? Não. Para mim, ó, olhando aqui parece uma pista de carrinho. De repente que vai andar por algum... Não sei então, o que é mesmo. Se eu te disser que isso daí é o resultado de uma aula de ciências, ou biologia, enfim, mais ligado às ciências, né? Mas o que é isso, então? Então, isso daí, eu vou ligar aqui, ó. Eu vou te mostrar o funcionamento e aí vamos ver se dá uma clareada nas ideias. Tá aparecendo aqui, né? bem aí, né? Vamos lá. Olha lá. Para quem de repente está só nos ouvindo, né? Porque é um podcast, pode estar num tocador só de áudio. Bem, tem aqui 2 braços, né, que estão abrindo e voltando aqui, é isso, aqui, né? okay? Abrindo. E aqui na tela, no visor, aqui que está atrás, que na câmera não dá para ver, tem um coração batendo. Isso aí. Então, é isso aqui a gente está simulando um sistema respiratório. Então aqui é a simulação de um pulmão respirando, né? Então nós temos as costelas aqui. Que eu mude? Pode falar, professor. Nós temos as costelas aqui, né? Com as peças Lego aqui simulando o que a gente faz normalmente, só que a gente não se dá conta de que isso daí é tão normal assim, né? E aqui o coração batendo também, nós temos o diafragma aqui também atuando aqui, né? E aí o professor, com isso, ele consegue exemplificar até de uma maneira mais clara assim, para os alunos, né? E toda a questão de processo de respiração, de troca gasosa, né? De oxigênio, né? Enfim, todas essas questões, né? Ele aborda em aula, na parte teórica, e depois em prática eles colocam a mão na massa para construir um sistema respiratório desses aí. Que legal, olha só que fantástico. E isso daqui, eles vão... Claro que daí vai ter o momento da aula de robótica onde vão construir isso. Isso. E vão programar. Exatamente. Então, o que acontece? Tá? Em uma aula, ela é pensada para 2 períodos. Tá? Então, nesses 2 períodos, ela tem uma parte que é a parte teórica. Então, essa parte teórica, nós temos um aplicativo aqui na escola, que inclusive é um projeto autoral, né? Projeto meu, assim, que a gente colocou, né? Claro, também tem algumas questões de algumas empresas que já existem no mercado, né? E nós criamos o nosso, né? E nesse projeto, nós temos um aplicativo, então, que ele roda, onde tem todas as aulas ali, né? E o professor, então, hoje a nossa aula vai ser sobre pulmão, respiração, enfim, né? Troca gasosa. E ele vai abrir essa aula, e essa aula é projetada então para 2 períodos. O que acontece? Na parte inicial da aula, os primeiros 30 minutos mais ou menos, é a parte onde ele vai ter toda essa parte teórica com imagens, com textos, com vídeos, né, para exemplificar tudo que ele está abordando ali. E num segundo momento, então, o que acontece? O professor vai distribuir os kits de educacionais, né, de robótica, onde tem os manuais de montagem, onde os alunos em grupos de, no máximo, quartetos, né, eles sentam, as mesas no laboratório já são equipadas, né, com 4 cadeiras, enfim, para essa questão. E eles vão começar, então, a produção desse projeto. Então, eles têm todo um manual ali, onde eles vão montar esse projeto, né? Enfim. E depois, eles têm que programar esse projeto, né? Então tem dos próprios kits que nós utilizamos, nós temos o aplicativo que roda essa programação, então onde também eles têm a aula de programação, onde eles vão saber como lidar com o motor, como programar esse motor, seja por rotação, por graus, por tempo, né? Onde eles vão trabalhar também com sensores, sensor ultrassônico, sensor de cor e luz, sensor de toque, né? Sensor giroscópio, onde eles também vão trabalhar e entender o que é uma controladora, né?
por que ela recebe informações, onde ela manda essas informações, né? Então, além de toda essa aula, eles também têm a parte de uma aula tecnológica, no sentido, como tu perguntou antes, de muito ligada à informática, né? Tem a ver com programação, né? Então, eles têm que entender todas essas peças também, como elas funcionam e como elas são programadas, né? Que a gente chama de lógica de programação, né? Para que lá no final eles consigam programar o robô para que tenha um êxito lá de funcionamento, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, tem uma parte que é estrutural, que é principalmente utilizada os Legos e tal, que é uma parte de engenharia, vamos dizer assim. Tem uma parte de eletrônica e depois vem ainda a programação. Seriam exatamente. Esses três. E, na verdade, tudo isso aqui é Lego. Tudo isso aqui é produzido pela empresa Lego. Né? Só que nós temos a controladora, motores, né? Enfim, que... Por isso que a gente fala de kit educacional, né? Entendi. O kit educacional, ele é um kit da Lego, mas só que ele é voltado para atuar em escolas, né? Perfeito. Isso porque a Lego se desenvolveu a partir do que era ali a brincadeira de montar por módulos blocos, e foi para esse caminho. Isso responde uma das perguntas, né? Porque para a maioria das pessoas que não está ligada à robótica, Lego é só as pecinhas de montar para brincadeira, para algumas coisas. Já escutei muito isso. Tu só monta Lego, só fica brincando de Lego. E olha, se vocês vissem que não é brincadeira... Eu queria que tu explicasse um pouco disso, assim, por que se usa Lego, a gente falou um pouco disso, mas que tu desse uma resposta sobre isso. Por que se utiliza Lego, então? Então, na verdade, assim, o porquê, né? O Lego, não existe só kits Lego para trabalhar em escolas com robótica educacional ou educação tecnológica, enfim, né? Existem outros materiais, eu posso trabalhar com papelão, eu posso trabalhar com materiais maker, eu posso trabalhar com vários outros materiais. Legal. Mas a questão do Lego, aí é algo meu, assim, né? Eu penso que o Lego, ele te traz, além das questões de cores, né? O manuseio é muito fácil. Desde para as crianças com Legos duplo, né? Ou para os maiores, né? Com os kits com peças menores, né? Mas o manuseio é muito fácil, de monta e desmonta, né? Tem uma parte de motricidade, de tudo, né? Até porque essa questão de monta e desmonta, isso acontece em todas as aulas. Né? Eu estou hoje 2 períodos aqui com o 6º ano, por exemplo. Eles fizeram a aula, montaram, programaram, apresentaram, deu tudo certo, show. 10 minutos antes de terminar o período agora, nós precisamos desmontar tudo, guardar as peças nos lugares, nos kits, porque depois vai vir uma outra turma de um outro ano, com outra montagem, uma outra pegada. Que momento difícil que deve ser desmontar. E exatamente. E tem muitos alunos, mas tá tão bonito, eu não quero desmontar, né? Mas faz parte de trabalhar o desapego também. Também, né? Enfim, faz né? parte. É isso aí. Legal. Então essa questão de mão na massa e monta e desmonta é muito interessante. E além disso tudo, a Lego também se especializou e entrega produtos, né, completos para esses kits. Excelentes. Perfeito. A gente, na tua opinião, então, assim, dentro desse processo educativo como um todo, a gente falou de vários pontos aqui. A importância de se trabalhar a robótica dentro do processo de aprendizagem, independente da idade. Qual é essa importância? Bom, a importância de trabalhar a robótica é justamente o que nós estávamos falando antes, no sentido de que a robótica, ela não é como é que eu vou te dizer? Ela não é o principal de tudo isso, tá? Tem algo por trás disso. Ela não é o objeto fim. Exatamente, tá? Então eu vou trabalhar história, geografia, ciência, matemática, ou uma historinha lúdica com a educação infantil, e lá depois disso eu vou implementar ela para que ela me traga aquilo onde eu consiga vivenciar aquilo de uma maneira mais palpável, vamos dizer assim, né? Não sei se essa é a palavra melhor, mas enfim, onde eu vou conseguir ver aquilo. Nossa, eu tenho que imaginar um pulmão respirando, mas como é que seria isso, né? Sai do campo da ideia. Exatamente, aqui eu consigo ver, olha só, é mesmo, as costelas elas fazem isso, ó. Elas fazem esse movimento, ao mesmo tempo tem o diafragma trabalhando, ao mesmo tempo tem um coração batendo, então eu consigo vivenciar isso, né? Então eu penso que aí entra a aula show, que eu chamo também isso. A aula show é o quê? É uma aula que seria, entre aspas, uma aula normal, comum de sala de aula, virar uma aula que, nossa, olha só, eu estudei tudo isso e ainda consegui fazer isso, sabe? Eu penso que é por aí o caminho, assim. Legal. E vamos falar agora de idades e anos escolares ou de fases escolares, assim. Como é que a robótica é utilizada em cada uma? Porque para algumas pessoas a ideia é de que vai começar a ter robótica só lá a partir de tal ano. Começa quando?
Então, e só para deixar uma coisa bem clara, assim, aqui na escola nós trabalhamos com esses materiais, né? Sim. Mas tem outros diversos materiais que outras escolas abordam também, né? Mas nós aqui nós trabalhamos com esses materiais. Legal, que são de excelência, são muito exatamente, bons, né? Bom, então, aqui na escola nós trabalhamos com educação tecnológica a partir dos 3 anos de idade. Lá na educação infantil, então, 3 anos de idade, 4 anos, 5 anos e assim vai depois, né? Então, o que acontece? E lá, desde os 3 anos, eles trabalham as questões de motricidade, como tu falou, né? Nas questões de encaixe de blocos, isso e aquilo, mas de uma forma, claro, mais lúdica, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. A história da aula de hoje lá é a abelhinha que estava, né, voando sobre as flores, plantinhas, né? E aí, num determinado momento, ela bateu e quebrou uma asinha. Como nós poderíamos salvar essa abelhinha voltar a voar? Vamos construir uma asa nova para ela. E aí os alunos vão ter que, em grupo, em equipe, trabalhar um ajudando o outro, como fazer essa asa para essa abelhinha voltar a voar. Né? De uma forma lúdica eu consigo trabalhar essa questão de motricidade, enfim, né? Bom, então, lá nos 3 anos também, a partir dos 3 anos, aqui na escola, nós também trabalhamos a questão da computação, do pensamento computacional, certo? Que é o quê? Eles começam a entender lógica de programação, né? Com um robô que a gente tem aqui na escola, né? Um robozinho chamado Matata Lite. E esse robozinho, inclusive está atrás aqui de nós, aqui, né? Qual é ele? O pequenininho branquinho ali. Um daqueles ali Ele liga, faz isso, alguma coisa? Ele liga, pode. Então, aí esse robozinho... Isso, é esse aí mesmo. Não, tranquilo. Esse robozinho aqui, eu vou desligar aqui. Deixa eu ligar ele aqui. Eu consigo ensinar para os alunos as questões de lógica de programação ou pensamento computacional, certo? Por exemplo, eu quero que o meu robô ele ande 2 vezes para frente e depois ele vire para a direita, para chegar mais ou menos aí onde tu está. Então eu vou programar ele da seguinte maneira, eu vou apertar aqui para frente 2 vezes, vou apertar uma vez para a direita e vou dar um play. E aí ele vai fazer isso. 1, 2, vai virar para a direita. Mas eu queria que ele fizesse isso e ainda tocasse uma musiquinha, porque, né, estou trabalhando com educação infantil, né, ou séries iniciais, né, então eu vou botar uma musiquinha aqui, essas musiquinhas são aleatórias, tá, então eles clicam na musiquinha e ela vai tocar alguma música aleatória aí. Ó. E a criança já... Tocou até o hino nacional agora. Olha só. Show, né? Esse projeto que nós temos aqui na escola com a educação infantil, esse projeto ele é em parceria com a Zoom Education, né, que é uma empresa nacional que trabalha com materiais de robótica, né, educacionais, e aí a escola tem essa parceria então com a Zoom Education na educação infantil, né? Legal, aí a partir da educação infantil, aí é um projeto autoral da escola, né? Bacana, então a criança vai aprendendo isso, que na verdade em vários momentos da vida dela, ela vai tendo contato, porque hoje esses processos automatizados, eles já começam a estar inseridos dentro do nosso dia a dia. Exatamente. Né, com ferramentas rotinas, domésticas, né? E coisas, né? Aí, inclusive, quando a gente vai dar essa aula aí para os pequenos, a gente começa assim, o que vocês fizeram hoje, depois que vocês acordaram, até a hora que vocês foram almoçar? E aí eles começam, eu tomei café, eu peguei fui pegar minha mochila, organizar ela, depois eu almocei, depois eu escovei os dentes. Aí eu disse, e se nós detalhasse mais isso? Tu acordou? Acordei. E como é que tu foi direto pro café ou tu levantou da cama? Não, eu levantei da cama. E aí tu começa a fazer eles pensarem nessa rotina, que nada mais é que uma sequência lógica. Entendi. Que é o que a gente aplica para os robôs também. Que é, né? Essa lógica, porque a maioria, vamos dizer assim, no uso de muitas ferramentas, na parte mais superficial, as pessoas vão aprendendo a dar um comando e aquilo tudo se desenrola, mas alguém teve que programar todos os passos para que aquele comando fosse executado. Exatamente. Então, com isso, a criança começa a aprender que tem esse caminho a ser trilhado para poder executar um comando desses, é isso? Perfeito, exatamente. Isso é a linguagem computacional. Isso é o pensamento computacional que a gente chama, né? E aí o que acontece? Então, mas que nem ele programou o robô, né? Professor, eu programei meu robô, mas ele não tocou música. Mas tu pediu para tocar música? Não pedi. Então,
Tu tem que botar, aí a gente pode até ligar isso com o que a gente escuta muito hoje em dia, que é a inteligência artificial, né? Quando tu faz uma programação para um robô, tu tá colocando uma inteligência artificial ali. Porque o robô, se tu não programar ele, ele é um peso de papel. Ele tá aqui paradinho, bonitinho, mas tá ali. Agora, se eu der uma função para ele, ele vai fazer coisas que eu quero conforme eu vou programar ele, né? Então, que é a inteligência artificial que eu tô colocando nele. Né? Então, eu quero que ele toque uma música. Então, vamos colocar para ele tocar uma música. Aí sim ele vai tocar música, né? E isso é muito interessante porque eles vão criando essa rotina de pensar desse jeito, né? Desde os pequenos, quando eles chegam lá em Fundamental 2, assim, sexto, sétimo, oitavo, nono, nossa, eles voam assim na hora de programar. Porque daí não vai ter botão para eles vão ter que ir lá e programar. Exatamente, aí é um botão. É um outro código, é outra coisa. É vamos seguir nessa lógica. Depois da educação infantil, que é ensino fundamental, anos iniciais, como é que é trabalhado? Então, a gente trabalha com outros kits aqui na escola, né? Que é um kit que ele aborda questões mais ligadas à engenharia, né? Mecânica, enfim, né? E física também. Na verdade, assim, para fazer um resumo de todas essas questões que a gente trabalha na escola, a gente trabalha com a metodologia STEAM, que a gente chama que é Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, né? Então, o que é essa abordagem dessa metodologia, né? Eu consegui, de uma forma ou de outra, interagir dentro dessas áreas, né? Utilizando essas peças todas, né? Esses comandos, essas programações todas. Então, quando eu estou lá nas séries iniciais, nós temos um kit onde nós trabalhamos, como eu disse, com questões ligadas à engenharia, né? Que a gente chama de máquinas simples na engenharia, né? Onde eu vou trabalhar e conhecer o que é um eixo, como funcionam os eixos, o que é uma polia, o que é uma engrenagem, por que eu trabalho com engrenagem maior e menor para eu obter velocidade ou eu obter força, quando eu crio uma caixa de redução, para que serve essa caixa de redução, né? Então, assim, quando eu trabalho com vigas, né? E aí eu vou trabalhar isso ligado a estruturas, né? E aí eu vou começar a mostrar para eles que em qualquer construção eu vou ter vigas e colunas, enfim, para dar a sustentação naquela estrutura, onde nas nossas montagens nós vamos precisar disso também. Então, assim, eles começam a vivenciar aquilo na prática, assim, que depois isso se torna algo muito comum. Assim, não, pega aquela viga porque aí tu vai ter uma sustentação melhor, vamos para mais velocidade, então pega essa engrenagem maior com essa menor, coloca o eixo menor na engrenagem menor e a roda ali que tu vai ter mais velocidade. Isso se torna algo depois comum para eles, né, do jeito que eles vão atuar nas aulas, né? Legal, coisa que tem muito adulto que não sabe fazer, não, porque inclusive não foi para essa área de especialização e antes não era básico, né? Não sei se eu posso dar um exemplo. Claro, por favor. Mas assim, eu estava dando uma aula essa semana para um terceiro ano e tinha um menino que, enfim, né? Eu comecei a explicar o kit, né? Como é que nós iríamos trabalhar e as peças que tinham nesse kit, enfim. E ele assim, professor, eu sei como é que faz isso. A gente pega a rosca sem fim, a gente conecta ela à engrenagem e aí a gente gira o eixo, porque aí eu vou ter a força. E eu, legal, cara, vem aqui na frente, me ajuda aqui. Aí eu pedi para ele me ajudar. Aí ele, né, ficou, né, se sentindo assim, né. Aí ele explicou para os colegas, assim, né, os colegas, todo mundo parado em silêncio, assim, sabe? Todo mundo escutando ele e ele explicando. E eu dando corda para ele, né, e, enfim, né, dando incentivo. E aí eu perguntei para ele, mas como é que tu sabe de tudo isso? Aí ele disse, é que meu pai é engenheiro mecânico. E ele me explica isso em casa, assim, né? Ele monta uns carrinhos comigo e ele me explica que o eixo é assim, e aí agora eu tô vendo essas peças aqui e isso aqui tá me trazendo todas essas ideias de novo aqui. Professor, eu adoro essa aula. Bem assim. Legal. Então, isso, para mim, enquanto professor, assim, é excelente tu passar esse conhecimento e ver com que os alunos adoram isso, né? Legal. E tem uma, eu achei interessante, tu falou da STEAM, que tem matérias mais duras, mas tem as artes ali no meio. Exato. Porque não adianta a gente fazer também, não adianta, até adianta, mas melhor se a gente construir algo que é funcional, que resolve um problema, mas se for bonito, melhor ainda, exatamente, né? Se tiver harmonia, né, visual e tudo mais. Exatamente. Não, e não só isso, a gente consegue ligar à disciplina de artes mesmo, assim, onde eles vão, por exemplo, construir um robô que é um robô desenhista. E aí esse robô desenhista, tanto ele pode desenhar questões ligadas à disciplina de artes, como ele pode desenhar coisas ou questões ligadas à matemática fazendo desenhos geométricos, enfim, né? E aí o professor pode trabalhar formas geométricas num robô desenhista. Essa parte já das formas geométricas e engenharia, já no ensino fundamental anos iniciais? Fund 2. Já no Fundamental 2. Mas no Fund 1 também a gente consegue fazer isso, só que de uma maneira mais mecânica, com movimentos mecânicos.
Tá. né? Ou seja, não há uma programação, né, onde então eles vão trabalhar com o movimento, né, através de manivelas que eles vão girar, né, e vão fazer alguns movimentos onde eu vou conseguir trabalhar essas questões artísticas aí, né? E se eu quiser algo um pouco mais, digamos assim, aperfeiçoado na questão de programação, aí a gente aplica essas mesmas questões mais para o Fund 2, né? A partir do 6º ano. Então, fala isso. No Fundamental 2, o que a gente avança é que, então lá na educação infantil começou a trabalhar com blocos, essa parte toda de montagem. No Fundamental 1 já começa a parte mecânica, mas na 2 já entra uma automação. Exatamente. Na verdade, assim, lá no Educação Infantil e Séries Iniciais, eu também vou entrar em automação com esse robô aqui. Certo? Que não vai estar montando, mas já vai estar vendo acontecer. Tendo uma noção de pensamento computacional. Perfeito. Certo? Aí eu vou aperfeiçoar tudo isso que eu estou aprendendo lá até o 5º ano, a partir do 6º ano. Que aí a gente vai ter um outro kit, um outro material, onde eu vou trabalhar com as questões de montagens, mas aí eu vou ter mais motores para trabalhar, vou ter motores, na verdade, né, para trabalhar a questão de automação com movimentos, né? Vou ter sensores, né? Sensores ultrassônicos, sensores de cor e luz, sensor giroscópio, sensor de toque, enfim, e também uma controladora, né? A controladora nada mais é que um mini computador ali, onde ela recebe informações, né, dos sensores e manda essas informações para os motores executarem os movimentos, enfim, né. Então, assim, e essa controladora, ela interage com a programação através dos tablets, né, e os alunos programando ali, criando as suas programações e mandando por Bluetooth essas informações para a controladora, onde ela vai executar o que foi programado, né? Legal. No Fundamental 2 a coisa... Aí voa, né? Voa. Fica verdadeiramente... A brincadeira fica séria. Fica séria. Legal. E é nesse momento que iniciam os universos das competições? Exatamente. E o voar é literalmente mesmo, porque em competições tu pode voar para muitos lugares, né? Eu mesmo, através de competições, eu voei para muitos lugares que eu nem imaginava voar, assim, né? Inclusive, isso eu conto muito até em palestras, assim, né? Que através do Lego, né? Foi que eu fiz a minha primeira viagem de avião, conheci muitos lugares, né? E então, assim... voltando para a questão de competição, né? O voar no sentido de que existem competições a nível regional, existem competições a nível nacional e existem competições a nível mundial, né? Então, é literalmente essa questão de voar, assim, né? E daí... Pode falar. Não, e daí a partir do Fundamental 2 e ensino médio é isso. Daí a coisa vai ficando mais complexa e focada também em resolução de problemas, Exatamente. Desafios. Como é que funciona isso na prática? Então, nas nossas aulas, ela acontece uma questão que é bem importante até, né? As aulas, elas têm um momento que ela é direcionada, tá? Com um manual de montagem, onde eles vão, né, seguir aquele manual, e 15 dias depois eles vão fazer uma aula de situação-problema daquela aula anterior que ele teve. Tá? Então, na aula de situação-problema, ele vai tentar solucionar um problema que está sendo proposto naquela aula, né? E só que ele não tem manual. Então aquela equipe, né, aquele grupo de alunos, eles vão ter que criar um robô da cabeça deles, a programação da cabeça deles para que funcione, né, aquele robô ali, e que lá no final atinge o objetivo de resolver o problema que está sendo proposto na aula. Perfeito. A gente falou aqui de muita coisa que acontece de forma curricular. A gente chama assim, né? Que é currículo. Todos os alunos vão passar por aquilo. Exato. Mas tem também no turno complementar. Como é que funciona? Então, o turno complementar, na verdade, é a questão que a gente explicou antes ali das séries iniciais ali, né? De primeiro, segundo, terceiro ano, onde a gente trabalha as questões dos kits voltados para engenharia, né? Com eixos, rondanas, polias. E daí muita coisa disso acontece no complementar. Isso, exatamente. Legal. Fala pra gente um pouquinho sobre o clube. Tem um clube de robótica no Colégio La Salle Canoas. Como é que ele funciona? Então, os clubes, na verdade, não é um clube, tem vários clubes, né? Na verdade, porque assim, nós temos clubes de 6º e 7º ano, clubes de 8º e 9º ano, né? E aí esses clubes, eles têm um número de alunos que compõem esse clube, né? Então, quando atinge aquele número de alunos, a gente abre para mais um clube, né? Enfim, hoje nós temos aqui na escola, atualmente, 3 clubes, né? 2 de 6º e 7º ano e 1 de 8º e 9º ano. Né? Esses clubes, o que acontece? Os alunos, a abordagem é um pouco diferente, assim, a abordagem é um pouco mais técnica.
Então a gente sai um pouquinho daquela questão de teoria de sala de aula, de disciplinas, de história, geografia, português, matemática, né? Que a gente tenta abordar junto na robótica, né? Nas aulas curriculares. A gente entra numa parte mais técnica, mais focada também para competições. Então, assim, são em cima de desafios, né? De situações problema que as aulas acontecem. Então, eles montam um robô, né? Esse robô ele tem que solucionar alguns desafios em uma mesa de missões, né? E essa ideia é despertar nos alunos que fazem os clubes, né? Que é no contraturno, né? Escolar, o gosto pela tecnologia, né? Porque quem faz clube de robótica é porque ama aquilo ali que está fazendo, né? Então ele, além de ter a aula normal, curricular de robótica de manhã, ele gosta tanto que ele vem fazer o clube de tarde. Só que aí no clube ele é mais focado, como eu disse, né, na parte mais técnica, parte de programação, né? Uma abordagem um pouco mais focada na questão robótica mesmo, né? Perfeito. E dessas competições e do clube, enfim, quando tu fala em desafios, porque assim, o que acaba viralizando e quando vai aparecer na TV, daí falando de forma leiga, né? É 2 robôs numa competição, um tentando destruir o outro. Todo mundo fala isso. Né? Que eu imagino que tenha lá o seu fundo, porque a gente está falando de fazer uma construção forte, bem feita, que tenha resiliência. Enfim, tem algumas coisas aqui que são importantes também, não é só... Mas na cabeça do popular, do pai, de repente o que se pensa... Quando fala em competição, 2 robôs, um tentando derrubar o outro. Mas tu falou em missões. Dá uns exemplos de como podem ocorrer essas competições, esses desafios. Então, isso que tu falou é muito corriqueiro, assim, de eu escutar isso, né? É competição de um robô destruindo o outro. Destruindo o outro, né? Não, rinha de robô. Não é isso, né? Assim, quando a gente fala de competição de robótica educacional, nós estamos falando de... Também tem por trás a questão da engenharia do robô, tem por trás a questão da programação daquele robô, né? Mas... por trás de tudo isso tem uma temática. Então, essas competições, elas todas têm um tema norteador para que esse robô consiga, nessas missões ali, solucionar elas para ganhar pontuações, mas essas missões, elas têm um tema, elas não estão ali só por... né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. No nosso desafio Tech La Salle, que aconteceu ano passado, né? Nós tínhamos um tema que era trabalhar sobre questões ambientais, né? Questões de energia limpa, essas questões todas. E aí tinha um tapete de missões, então, que a gente chama de tapete de missões, né? Tinha um tapete de missões com missões, né? Onde o robozinho tem uma base, né? E esse robô ele é lançado dessa base para tentar cumprir essas missões, e eu só posso tocar nesse robô quando ele volta para a base de novo, né? E aí tem um tempo, né? Tu tem 2 minutos e 30 para tentar fazer o maior número de missões possível dentro desse tempo. E aí, um exemplo de missão, por exemplo, tinha lá uma missão que tu tinha que colocar um painel solar no telhado de uma casinha. Parece simples, né? Pegar com a mão e colocar ali. Só que quem tinha que fazer aquilo era o robô, e tudo programado. Então tu tinha que pensar na estrutura do robô, tu tinha que pensar numa garra que esse robô tivesse para levar esse painel solar. Ele tinha que pensar no ângulo para largar aquele painel solar corretamente, para ele não cair do telhado, né? Então, para poder pontuar. Então, o aluno ele tem que pensar em tudo isso. Ele tem que pensar em quantos graus ele vai virar para a esquerda, quantos graus para a direita. Mas se tiver algo na frente, o sensor vai interromper ou não, né? Eu tenho que pensar em tudo isso. Na hora de largar, eu tenho que largar com mais força ou menos força? Com menos força, porque senão vai cair o painel solar para o outro lado. Enfim, estou pegando o exemplo dessa missão, né? Então, é muita... matemática, é muita física por trás disso, muita engenharia por trás disso, né? Num trabalho assim com alunos de ensino fundamental. Não, e né? Tudo isso porque alguém pode estar assistindo e estar pensando isso que eu vou falar e não tem problema nenhum em pensar, porque para quem está fora desse universo pode pensar. Não é que tu vai ter uma ferramenta, um robô, e que tu vai estar com um joystick, um controle fazendo isso. Não. Ele tem que sair da base com a programação já feita e ninguém mais mexe em nada, é isso, né? Exatamente. Tem que estar tudo pré-programado. Ele tem um tempo para treino, né? Então todas as equipes têm um tempo para treinar. Para treinar o percurso ali. Treinou, salvou a programação, assim como eu salvei aqui a programação, essa aqui, ó, que eu te demonstrei antes. Eles salvam a programação, né? E chegou na hora da competição, é agora. Largou o robô ali, colocou, alinhou ele conforme tu treinou, aperta o botão e seja o que Deus quiser. Né? Então, assim, claro, seja o que Deus quiser, né? Tu treinou para aquilo, né? Sim, sim. Então, tu tem São ambientes controlados, exatamente, né? Que os cálculos têm que resolver, quem tem que dar o resultado. E aí tudo pode ser variável.
o que é o tudo? O tapete pode estar um pouco liso demais, o meu pneu, na hora lá que eu treinei, eu sem querer eu sujei um pouquinho lá, porque ele passou em cima de uma poeira. Quando eu troquei de arena, na outra arena já deu mais atrito ou deu menos atrito. Eu tenho que pensar em tudo isso. Então, são várias situações que acontecem num torneio desses que o aluno tem que estar atento a tentar solucionar problemas que podem acontecer na hora, assim, né? Legal, legal. Professor, para a gente até ir encaminhando assim para o nosso final desse papo, que está muito legal, tu falar um pouquinho sobre o desafio Tec La Salle. Isso. O que é esse desafio? Ele além disso tudo que a gente está falando, tem esse desafio. É um evento? O que é? Então, o Desafio Tec La Salle, ele é um evento de robótica, né? Ele é um evento que ele é um torneio de robótica da rede La Salle, certo? E inspirado, né, em torneios da FIRST, né? Como eu disse antes, lá do FLL, né? Inclusive, o FLL foi que a gente foi campeão mundial na Austrália, né? Então ele é inspirado nesses torneios, né? Onde tem uma mesa de missões, como o exemplo que eu dei antes, né? Ele tem uma mesa de missões, tem um tapete, né? Com um tema, norteador, né? Que e essas chamasse de arena ali. Isso, a gente chama de arena. E, enfim, e esse tema norteador ali, as missões têm tudo a ver com esse tema, né? E eu tenho que solucionar missões. Por exemplo, eu tenho que plantar árvores em determinado local. Então essas árvores estão em outro local. Então o meu robô tem que programar ele para pegar as árvores de lá e plantar em tal lugar. Né? Então, enfim, são questões assim que o nosso torneio aborda, né? E esse torneio, então, como eu disse, ele é voltado para a Rede La Salle, né? Então escolas da Rede La Salle a nível Brasil, né, participam desse torneio. O ano passado nós fizemos uma edição, como era a primeira edição, a gente fez uma edição onde ele aconteceu em 2 lugares ao mesmo tempo, digamos assim, né? Ele aconteceu para a região sul aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ele aconteceu aqui no La Salle Canoas, e para as outras regiões do nosso país, ele aconteceu no Rio de Janeiro. Né? Na escola Abel, lá no La Salle Abel, no Rio de Janeiro. Então, ele ia ao mesmo tempo. Né? Então, aconteceu no mesmo dia, no mesmo horário, os horários tinham que meio que combinar tudo, simultâneos, né? Foi bem interessante. Esse ano, não. Esse ano ele vai ser somente num local, em Porto Alegre, né? Vai acontecer no La Salle Santo Antônio, no dia 22 de agosto, né? Quem curte robótica está convidado, é um evento aberto ao público, né? Que legal. Então, assim, é um evento, eu amo isso, de verdade, assim, né? Inclusive, eu sou animador desse evento, né? Então, esse evento, ele não envolve só robótica, no sentido do robô, né? Mas ele envolve pensamento computacional, ele envolve projeto de pesquisa, ele envolve desafios makers que acontecem também junto, né? Ele envolve o trabalho em equipe, né? Ele envolve muita coisa, ele envolve os familiares torcendo, envolve música, dança, é muito legal, assim, é muito legal mesmo. Assim. Que legal, e me parece que essas competições, elas, além dos desafios, né, tem uma questão que é interessante, que é a troca de aprendizado, porque os clubes devem evoluir mais numa ou em outra área, dependendo do perfil dos seus integrantes. Então, às vezes chega lá, acha que está muito bem para resolver uma determinada missão e vê o robô da outra turma e diz, nossa, eles foram muito melhor em tal área, a gente tem que evoluir lá. Essa troca também é importante, né? Exatamente. Essa troca de equipe com equipe, né? Como é que vocês montaram isso? Como é que programa aquele sensor ali, né? E tem que ter essa troca, né? É claro que quando se trata de competição, às vezes as equipes ficam meio assim, né? Não dá para entregar todo, né? Tudo também não. Tudo também não. Mas descobre assim, lá. Isso, exatamente. Mas é muito interessante essa questão dessa troca, né? Eu vou te dar um exemplo. O ano passado, tivemos algumas equipes que nunca tinham participado de torneios de robótica, de nenhum nível, assim. Né? Elas estavam indo na cara e na coragem, assim, eu quero ver como é que é isso, né? Não sabiam nem montar robô. Aí, claro que nós tínhamos manuais de montagens, né? Para eles poderem ter esse primeiro acesso a uma montagem robô. E no final do torneio, isso é um dia inteiro de torneio, né? Eu esqueci de falar isso, é um dia inteiro de torneio. A parte da manhã é a parte de apresentações de projetos de pesquisa, desafio maker e os treinamentos. E a parte da tarde é a parte que pega fogo mesmo, assim, que é a parte adrenalina lá em cima, né? Que é as competições, né? Nas arenas. E aí o que que acontece? Uma equipe que nunca tinha tido aula de robótica ficou segundo colocado, se não me engano. Eu acho que foi segundo colocado. Enfim, se saiu muito bem na categoria deles.
né? E eles, era uma vibração cada vez que eles conseguiam fazer uma missão, que o robô cumpria a missão. Nossa, era uma vibração muito interessante, assim, muito mesmo, assim, sabe? Eu Legal. me arrepio, assim, porque é emocionante isso. E pelo que eu notei dos exemplos que tu deu, as missões, vocês procuram trazer algo que também tem um processo pedagógico aí. Por exemplo, tu falaste em colocar uma placa solar em cima de uma casa, é algo da vida real. Exatamente. Falaste também sobre transplantar árvores de um lugar para o outro. Exatamente. Tem esse pensamento também nas missões. Sempre, sempre. É por isso que é um torneio de robótica educacional. Ele sempre vai ter um tema norteador que tem a ver com as questões como a gente falou agora aqui, né, de do processo questões pedagógico. de processo pedagógico. E Até, inclusive, o tema desse ano do Desafio Tech é Tudo está conectado, fraternidade, moradia e a tecnologia como ferramenta de transformação social. Legal. Né, que é o nosso tema aqui da campanha, né, da fraternidade. Da campanha da fraternidade, Isso. que daí já conecta com e aí também o nosso a tema campanha do da torneio, né? E como eu faço parte do GT, né? Do grupo de trabalho que pensa o torneio, né? Com mais 5 pessoas. Então, nós que construímos tudo. A gente tem que pensar em todo esse tapete, a gente tem que pensar nas missões, né? A gente pensa em tudo isso, né? E dá bastante trabalho, mas lá no final é gratificante. Legal. Professor Gilmar da Robótica, quero te agradecer por participar desse nosso primeiro episódio do podcast do Colégio La Salle Canoas. O tema é fantástico, é muito legal. De repente eu já estou com a ideia aqui que a gente pode fazer um dia um episódio aqui com os alunos junto e fazer um circuito aqui, ó, fazer uma arena. Perfeito. Já pensou, Sinarém, Zé? Fazer um podcast com uma arena aqui junto, nem? Ia ficar legal, hein? Nós temos a mesa de competição, né? Tem uma mesa própria para competição. Então vamos né? fazer um podcast categoria. já em volta da mesa. Olha só. Já fica a ideia. Fica a ideia. E estou ansioso já para isso. Legal. Se tu for pai ou tiver alguma dúvida de robótica, está vendo esse episódio aqui nos canais do Colégio La Salle Canoas, tu pode comentar aqui embaixo. E também pode comentar da tua experiência com a robótica, com as competições e tudo mais. Participa aí, dá a tua opinião e também fala pra gente o que tu quer ver nos próximos episódios do nosso podcast do Colégio La Salle Canoas. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e sempre digo para os alunos assim que nada é impossível, né? Eu, assim como eu tive muitas oportunidades, né? E a robótica mudou minha vida profissional, tenho certeza que eu tenho ex-alunos que a robótica mudou a vida deles também, né? Alunos que moram até fora do país, né? E incentivados pela robótica, eu procuro sempre ir levando esse legado, né, para novos alunos. Enfim, quem curte a tecnologia e robótica é sensacional. Legal, obrigado. Parabéns. Obrigado. Até o próximo episódio do nosso podcast do Colégio La Salle Canoas. Tchau!